Olá, meu irmão, minha irmã que nos acompanha nesse curso de extensão de políticas públicas. Eu sou Robert Soares do Nascimento e hoje nesta aula conversaremos sobre os órgãos do poder legislativo e as políticas públicas. Toda essa nossa conversa ela é um resumo daquele material que está disponível para vocês aí nas aulas, tá bem? Para darmos início, o Papa Francisco, ao escrever a encíclica Laudato Si, ou Louvado Sejas, no número 142, ele vai dizer: as leis podem estar redigidas de forma correta, mas muitas vezes permanecem letra morta. Pois bem, essa proposta dele, mesmo que esteja vinculada às questões do meio ambiente, para nós vale como reflexão ao olharmos para as políticas públicas também. Quando feitas as leis, e não de forma organizada e até mesmo articulada com o povo, com os movimentos, com a população e os conselhos, elas podem cair em letra morta, ou até mesmo, se não observadas, as questões ou as prerrogativas que estabelecem a Constituição Federal, que é a nossa lei maior. Como falaremos do poder legislativo de forma específica, que é um dos 3 poderes do nosso Estado, vamos nos relembrar que além das funções típicas que ele exerce, que já foi tratado em aula anterior quando falamos dos 3 poderes dentro do Estado, ele também tem as questões das funções atípicas. Essas funções não poderão ferir aquele princípio que é o da separação dos poderes. Não podemos nos esquecer que ao falar dos 3 poderes, e tratar das funções atípicas de forma especial do poder legislativo, a Constituição também traz para nós o princípio da separação dos poderes, que devem trabalhar de forma harmoniosa, mesmo que de forma individual, cada um na sua função típica. Deve também observar o princípio da indelegabilidade das atribuições, ou seja, fazer tudo aquilo que está prescrito na lei e na Constituição, salvo se houver outra prescrição legal ou constitucional. É também a questão dos 3 poderes cláusula pétrea, ou seja, não pode ser modificado, salvo por uma nova constituinte. E tudo isso em resguardo a essa tripartição dos poderes, tendo em vista o nosso Estado democrático de direito. Algumas informações sobre o poder legislativo em âmbito federal. O sistema nosso é bicameral, ou seja, temos tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal, que compõem o Congresso Nacional. Todas as leis são elaboradas de acordo com um processo legislativo. E sobre isso eu gostaria de chamar a atenção que nós temos um link no nosso texto da aula, que leva a um videozinho que tratará especificamente sobre o processo legislativo, que vale a pena assistir, que é didático e explicado, vinculado ao site da Câmara dos Deputados. Esse processo legislativo, constitucionalmente, é responsável pela criação das leis, sejam elas ordinárias, complementares, delegadas. Ele trata também sobre a medida provisória e as emendas constitucionais, entre outras formas de normas que permitem a nossa Constituição. A função específica de legislar e fiscalizar estão todas na nossa Constituição. De forma específica, a de fiscalizar está ali no artigo 49, inciso 10, contando com o apoio externo do Tribunal de Contas da União, previsto no artigo 71. Permite que, além desses órgãos do poder, o cidadão comum também possa contribuir denunciando alguma irregularidade ou ilegalidade, de acordo com o que está disciplinado no artigo 74, parágrafo 2º da nossa Constituição também. Estamos no âmbito federal. Dentro dele, falamos que existe o Senado e a Câmara. A Câmara é composta por 513 deputados federais com mandatos de 4 anos, como representantes do povo. Isso também está previsto na Constituição. O Senado é composto por 81 senadores, com mandatos de 8 anos, representantes dos estados e do Distrito Federal. Em âmbito estadual, o órgão representante
do Legislativo nos estados é a Assembleia Legislativa, composta pelos deputados estaduais. Essa quantidade de deputados estaduais é prevista também na Constituição e valeria a pena a leitura do artigo 27 da Constituição, porque ali ele vai mostrar até uma fórmula matemática de cálculo para chegar nessa quantidade que cada estado tem direito de compor. É responsável também pela elaboração da Constituição do Estado, de acordo com o artigo 11 dos atos e disposições constitucionais transitórias, que será substrato para essa composição da Constituição Estadual a Constituição Federal, e ela quem regerá as questões de leis estaduais. A responsabilidade de fiscalização dos estados, vinculado à Assembleia Legislativa, é do Tribunal de Contas do Estado, né, que é o órgão externo que apoia a Assembleia. O Distrito Federal, ele tem uma particularidade específica. Por ser a capital do nosso país, ele é composto por deputados distritais, que compõem a Câmara Legislativa. Isso porque o distrito é um híbrido, né, entre o município e os estados. E exerce também a responsabilidade de fiscalização, contando com o apoio externo do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Em âmbito municipal, os representantes são os vereadores, que compõem a Câmara Municipal de cada município. A quantidade também é disciplinada pela Constituição e tem a mesma função de legislar e fiscalizar. Contam com apoio externo do Tribunal de Contas do Estado ou do município. A consultora legislativa Maria Vilela, cujo texto está na nossa referência bibliográfica, ela faz e outras referências que também nós nos apoiamos, ela faz alguns recortes sobre essa questão das políticas públicas e do legislativo. Mas um resgate é interessante. Primeiro que nós conseguimos ganhar forças com essas políticas públicas, graças também à forma que foi construída pelos constituintes a Assembleia Nacional Constituinte de 1988. Eles permitiram voz à população. Assim nasce um princípio chamado da participação popular na elaboração e formulação das leis e também das políticas públicas. Além disso, os conselhos e outras participações na elaboração dessas políticas têm importância fundamental na gestão partilhada, em que muitas vezes veremos no texto da lei, como também no texto da Constituição. A lei permitiu a criação desses conselhos em quase todos os municípios do nosso país. E são órgãos colegiados, permanentes, consultivos e outros até deliberativos. Além disso, o legislador constitucional previu, baseado nesse princípio da participação popular, dispositivos para a interação com a sociedade, tanto no planejamento municipal como na gestão participativa dos municípios, assim como também na seguridade social, que envolve a saúde, a previdência e a assistência social, na educação, na cultura, nos direitos da criança e do adolescente e da juventude, como também no Plano Nacional de Juventude. Valeria a pena ler os artigos que estão indicados sobre esses pontos de políticas públicas que acabei de citar. Essas previsões constitucionais precisam de leis específicas e por isso envolve toda a ação do legislativo, tanto em âmbito estadual quanto municipal também. Elas deverão ser editadas pelo poder público nessas três esferas: União, Estado e município. Um recorte específico para finalizarmos essa aula valeria nas questões dos direitos das juventudes. De forma especial, o jovem foi incorporado, ou o termo jovem foi incorporado à Constituição em 2010, com a emenda constitucional número 65. Antes, o texto constitucional tratava apenas da criança e do adolescente, com a lei específica do ECA, editada em 1990. Resultado da participação juvenil, tanto política como também em outros movimentos, surge essa nomenclatura no texto constitucional, como também a criação do Conselho Nacional de Juventude e do Estatuto da Juventude. Em 2005 se cria com uma lei o Conselho Nacional da Juventude, a Secretaria Nacional da Juventude e o Programa ProJovem. Em 2013 nós temos o Estatuto da Juventude editado, que além da criação do Estatuto,
Você cria também princípios e políticas públicas para a juventude e o Sistema Nacional de Juventude. A criação do Conselho em âmbito estadual e municipal depende diretamente do poder público, como o artigo 42 e 43 do Estatuto da Juventude irão prescrever. Falar de juventude é sempre de suma importância, até porque a Constituição ela trata como uma necessidade absoluta a ser observada os direitos tanto da criança e adolescente como da juventude. E por que é importante se olharmos para a sociedade? Só em 2016 morreram no Brasil 33.590 jovens. 94,6% desse número são homens. Nessa linha, existe o programa Juventude Viva, criado também pela Secretaria Nacional de Juventude, que vai de encontro com essa juventude que vive e tenta reduzir também nesse nicho a vulnerabilidade dos jovens, para evitar, de forma especial, a violência física e simbólica. Muito obrigado, um abraço.